Olá, tudo bem? Para essa questão, primeiro eu vou te explicar um pouquinho sobre como funcionam os sinais e depois a gente parte para a questão em si, tá bom? Primeira coisa que você precisa entender, como que se forma o espelho côncavo e o espelho convexo. Todos eles vêm do corte de uma esfera, tá? A gente diz que é uma esfera refletora, a gente corta um pedacinho e tem o espelho. No caso aqui eu tenho duas esferas para mostrar para você. E tudo depende de onde está o ponto de reflexão desse espelho, né? Se a reflexão dele ocorre aqui nessa parte de dentro, ele vai ser um espelho côncavo, né? Aquele espelhozinho assim, que ele reflete pela parte de dentro. Então, a gente considera assim, ó, na física, tudo que estiver pro lado dessa parte aqui, que é refletora, é positivo. Tudo que estiver atrás dessa parte refletora é negativo, tá bom? A mesma coisa aqui no eixo óptico, a gente considera que para cima é tudo positivo e para baixo é tudo negativo, tá bom? Então aqui, ó, que a gente vai ter o espelho côncavo refletindo nessa partezinha, perceba que o foco ele vai estar para frente dessa parte refletora, por isso que o foco vai ser positivo. Se a gente faz um espelho convexo, que é aquele que possui essa parte aqui de trás refletindo, né? É tipo a bolinha de Natal, assim, que é a parte externa que reflete. Para cá vai ser positivo e para cá vai ser negativo, porque tá para trás da parte refletora do espelho, né? Então, o foco vai estar atrás do espelho e por isso que ele vai ser negativo. Eu fiz uma tabelinha aqui bem legal para a gente analisar, que é o seguinte, ó. O espelho côncavo, ele possui um foco positivo. O espelho convexo, ele possui um foco negativo. Qualquer coisa virtual, né, um objeto ou uma imagem virtual tem sinal negativo. E um objeto ou imagem real possui sinal positivo, tá bom? E tudo que for direito, quer dizer, para cima, né, do eixo óptico é positivo, e tudo que for invertido, que é para baixo do eixo óptico, é negativo, tá? É uma tabelinha bem legal da gente analisar aqui, porque às vezes a gente grava assim, tal situação com tal sinal, assim tu consegue analisar a questão conforme o sinal e fica tudo certo, tá? Aqui, ó, a gente tem a questão com um espelho mesmo, tá bom? Aqui é um espelho côncavo, né? Isso aqui significa que reflete do outro lado, então tá refletindo na parte de dentro. Tudo que for para cá vai ser positivo, né? Na parte refletora vai ser positivo para cá e vai ser negativo para cá. Como o próprio enunciado fala, o objeto é virtual. Se ele é virtual, então o sinal dele é negativo. Como se forma um objeto virtual, né? Os raios de luz incidem aqui e o prolongamento deles forma um objeto, tá? Geralmente a gente usa isso na associação de elementos ópticos, tá bom? Mas o objeto virtual é formado pelo prolongamento de raios de luz incidentes, tá? Basicamente isso. Esse objeto virtual aqui, como ele é virtual, ele é negativo, tá? Nem sempre o objeto vai ser positivo. A gente não tem essa informação assim, sempre que for o objeto vai ser positivo. Pode existir sim um objeto virtual, tá? Mas que tem que ser formado por esse prolongamento, não é um objeto realmente, tipo um objeto. Se eu colocar essa caneta aqui na frente do espelho, ela vai ser um objeto real, né? Porque ela vai ter que estar na parte da frente dessa parte refletora, né? Mas pode existir sim um objeto virtual, tá bom? Então, a gente trata assim, ó, o espelho é côncavo, então o foco dele vai estar aqui para frente, né? O foco é positivo, como eu te expliquei aqui pelas esferas. O foco é F. O P, que é a posição do objeto, ele vai ser 40 centímetros, mas 40 centímetros para trás do espelho, né? Lembra que tudo que está para trás da parte refletora do espelho é negativo, tá? Tudo que está para frente da parte refletora do espelho é positivo. É essa lógica que tu precisa usar. Para trás é negativo, para frente é positivo. Então, aqui, ó, 40 centímetros, mais para trás, então fica menos 40. Aqui a posição da imagem é para frente, tá vendo? Então, é F sobre 4 positivo, porque tá para frente. É um pouco o contrário do que a gente usa no dia a dia, onde o objeto é real e a imagem é virtual, mas é só você se atentar para onde está cada coisinha e você consegue colocar o sinal com base nessa tabelinha aqui, tá bom? Então, a gente aplica aqui, ó, na fórmula em si, na equação de Gauss lá, o sinal não muda, continua o mais, tá? Só vai mudar na questão de que tu vai ter que
adequar o sinal aqui com o que tu vai usar, né? Fica um sobre o F, que é o foco mesmo, um sobre P', que é a posição da imagem, né, que é F sobre 4, mais um sobre P, que é a posição do objeto, que é menos 40 centímetros, né? Eu faço aqui a divisão de duas frações, né? Multiplica uma, que é 1 sobre 1, pelo inverso da outra, que fica 4 sobre F. Daí tu tem aqui 1 sobre F igual a 4 sobre F, mais 1 sobre menos 40. Passa 4F para cá, diminuindo, fica 1 sobre F menos 4 sobre F, igual a 1 sobre menos 40, né? Aqui, como é igual, a gente só olha para cima, que fica 1 menos 4 dá menos 3. F igual a 1 sobre 40. Multiplica cruzado e fica F vezes 1 é igual a menos 3 vezes menos 40. 3 vezes 40 dá 120, que é a distância focal, tá bom? É só você se atentar nessa questão aqui, ó. Olha para onde está a parte refletora do espelho. Olha aqui, tá refletindo nessa parte aqui, então tudo que tá para frente dessa parte refletora é real, é positivo, e tudo que tá para trás dessa parte refletora é virtual, é negativo, tá? Sempre usa essa lógica que é a melhor coisa que tu vai poder fazer.